Uma boa tarde a todo público presente. Boa tarde. Nessa primeira impressão, o rapaz já chorando, que Rony é assim, com a graça de Deus. Aqui estamos, muita emoção desde quando chegamos e com certeza o decorrer do dia será emoção para a minha pessoa. Primeiro por estar no grupo espírita Ivone Pereira. Segundo por relembrar tantas coisas e música nos toca o coração. Eu já tinha te falado, ainda bem que eu te dei o lenço. E Regina já tinha me assessorado. Então é uma emoção muito forte. Não dá para escondê-la. Ela tem que estar. E tem que transparecer. E falar também de obra, de amiga, uma prece também que foi feita junto à música para ter o respeito, a consideração a esse espírito que ele me permitiu durante tanto tempo divulgar sua mediunidade, divulgar sua vida, seus livros, sua obra. E como eu fiz em Barbacena, eu vou repetir a mesma frase. Enquanto voz eu tiver, enquanto força eu tiver, as obras de Ivone não calarão diante de mim. Seguirei enquanto puder, enquanto for permitido. E que bonito que já saio dessa casa com a proposta para o próximo ano. Que bom. Este é o meu empenho. Esta é, acima de tudo, a minha cordialidade com essa equipe espiritual que me confiou fazer, divulgar, porque Ivone não deve e nem pode ficar esquecida do público espírita e também do público que virá à casa espírita para ouvir, para conhecer, tomar conhecimento a respeito do que é ser, viver espiritismo como ela sempre fez. Bem, então a proposta dessa tarde é trazer as obras de Ivone. Nós vamos fazer as considerações, divulgando, explicando, pormenorizando os que forem necessários, mas nós estamos aqui já em nossas mãos a trilogia, os 3 livros que serão mais comentados nessa tarde, fora a obra como um todo que será apresentada. Então o tema, as obras de Ivone Pereira. Antes de passar, só reforçando, isso é muito importante, porque o conhecimento ele é constante, ele é contínuo. Mas eu tenho 5 escritores que eu admiro, estão no meu caminho e têm me assessorado. Um não está mais entre nós, mas foi o primeiro. Quando eu levei a proposta em 2008, ele afiançou, ele inclusive revisou a palestra e hoje ele se encontra no plano espiritual. Augusto Marques de Freitas, autor de Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, fundador do Centro Espírita Ivone Pereira em Rio das Flores, que me deu uma grande cobertura, uma grande receptividade quando eu levei a ideia de uma palestra cujo tema era e foi e ficou a mediunidade de Ivone Pereira em 2008. Hoje, sua esposa Diva Siqueira de Freitas faz a sua parte, me assessora, me aconselha, me escuta e nas minhas visitas a Valença quando voltar. O segundo está aqui próximo de nós, no Rio de Janeiro, um carinho comigo, uma receptividade também, Gerson Sestini, autor de Ivone, a Média Iluminada, fundador do Consolador, comunidade espírita cristã, lá no bairro de Copacabana. O terceiro conhecido do grande público já pelas obras, pelo que ele vem fazendo, divulgando, entusiasta, como ele fala, um provocador, Pedro Camilo, lá de Salvador, autor, entre outras obras, de Uma Heroína Silenciosa. Que pesquisa, que acervo que ele buscou, que ele encontrou para divulgar a nossa Ivone. A quarta pessoa está também no Rio de Janeiro, estudiosa, trabalhadora, Denise Correia de Macedo, já deve ter estado aqui nessa casa, autora de A Sublimação do Amor. E o quinto, faço questão de incluí-lo pela admiração, pelo trabalho que ele faz no meio espírita, um divulgador, um escritor, um atuante no movimento espírita de São Paulo e do Brasil, Orson Peter Carrara. Um grande apoio desses 5. Seu Augusto iniciou, hoje no plano espiritual, continuando ao meu lado, porque eu presinto, e com certeza ele está presente. Então nós temos aqui as obras, eu vou fazendo
considerações a respeito de cada primeira obra que vem a público nas telas do infinito. Ivone, com essas obras guardadas, só conseguiu trazer a público na década de 50. Como nós vamos trazer a segunda obra, famoso Memórias de Suicida de 1955. Então as duas obras vieram a público na mesma data. Por quê? Tentando levar Memórias de Suicida para a publicação na década de 40, a obra foi rejeitada. Como ela nos diz, ela foi enxotada da Federação Espírita Brasileira com Manuel Quintão. Só publicamos o livro de Chico Xavier. Em outras palavras, não temos tempo para ler outras obras, outras pessoas, não. Temos muita coisa para ler. Foi uma sábia providência, como nos diz Ivone, suas memórias. A obra não estava pronta. Precisaria do revisor que chegaria no final da década de 40, que foi Leon Denis. Camilo se afasta para sua reencarnação, Leon Denis assume e faz todo o trabalho de ajuste e revisão necessários para vir a público na década de 50 e, primeiramente, nas telas do infinito. E eu estou considerando, inclusive, a data que está no copyright de cada obra lá na ficha catalográfica. Por quê? Final de 1955, novembro, como a própria nos relata, suas obras começaram a ser lançadas. Então, muitos estudiosos consideram o ano seguinte, 1956. Mas lá na data da ficha catalográfica da obra está a data que foi impressa e começaram a sair. Logicamente, novembro, consideraram o ano seguinte, 1956. Mas, para efeito de estudos, nós estamos colocando aqui as datas. Amor e Ódio, belíssimo romance. Isso aí eu falo sempre, e ele envolve o leitor de tal maneira que a gente quer saber, quer entender que trama levou Gaston d'Aberville de Saint-Pierre. Por que isso tudo? O passado pesava-lhe, era necessário esse reajuste. E ele encontra o seu grande amor com Henriette de la Cordaire, e aquele envolvimento todo, casada com Georges de Soissons, seu filho. Há uma trama tão bem feita, ele é preso, delatado, e França mandava seus prisioneiros para expurgarem fora do território francês. Ele vem para Guiana e ele espia todo o seu passado necessário. Mas com um detalhe: na França ele havia acompanhado o mestre Hippolyte, que é o nosso Allan Kardec. É remetido a ele lá na prisão o livro dos Espíritos. Com isso, então, ele tem um reencontro com ele, com a doutrina que o consolaria, e fez um grande trabalho junto aos prisioneiros como ele. Consegue se safar, fugir, aporta-se ao Brasil. Tempo passa. Eu gosto muito dessa citação, que não está na obra, mas eu faço por conta própria. O amor cobre a multidão de pecados, primeira carta de Pedro. Henriette aporta aqui no Brasil junto à sua mãe, para então terem o desfecho final juntos no livro, cobrindo tudo isso com mais amor e menos ódio. Muito interessante, Amor e Ódio. Logicamente essa carta já deve ter tido a oportunidade de estudá-la, mas é aquele romance que nos prende a leitura do início ao fim. Tanta trama, tanta cilada, tanta armação e, acima de tudo, um resgate, a lei de causa e efeito, mas uma doutrina viva nos mostrando, sim, é possível recomeçar, apesar dos tropeços, dos desencontros nossos com os nossos passados, como foi com Gaston, mas trazendo a renovação quando ele encontra com ele próprio e vai se reforçar, lendo essa obra basilar que é o Livro dos Espíritos. A tragédia de Santa Maria, há uma confusão quando houve no sul do Brasil, a cidade de Santa Maria, a tragédia, achavam que tinha uma relação, os não entendedores do assunto até confundiram muito. É um romance trazido por Ivone, através de seu canal mediúnico, o Dr. Bezerra de Menezes, onde nós temos duas etapas numa fazenda do sul do Rio de Janeiro. Há muitos que falam que é a região de La Sondas, outros Conservatória, não importa. Uma região onde em duas épocas, 1863 e mais adiante, na data que veio ao público por Ivone, das suas
Faculdades Mediúnicas, 1951, que vem a público, então, o Tragédia de Santa Maria. Resgate da mesma família, inclusive em 1863, o Dom Bezerra faz parte da história, para depois ditá-la para Ivone com a sua visão de espírito. Mas inicialmente ele estava lá, como um dos personagens, o próprio Bezerra. Nas Voragens do Pecado, mais adiante, quando nós falamos, a trilogia 1960. Pulei um. Vamos ser. Só um pouquinho. Ressurreição e Vida. Muito bem. 1963, então isso nós vamos comentando. Na sequência nós vamos fazer a abordagem mais das personagens. Ressurreição e Vida em outro espírito procurou Ivone. O escritor russo Leon Tolstói. E ele diz, por ter uma afinidade com ela, por ela ter vivido na Rússia, seria fácil de ditar tudo aquilo, porque as paragens, as descrições da antiga Rússia, dos czares, os termos apropriados, os assuntos colocados, inclusive as palavras em russo, seria muito tranquilo para captar porque havia vivido na Rússia. Eu destaco sempre duas novelas de Leon Tolstói, são impressionantes e nos dá vontade de ler mesmo, que é, primeiro, O Discípulo Anônimo, que em outros nomes tem o personagem O Moço do Manto Marrom. Linda essa história. Aquele que via Jesus parou para ouvi-lo e tornou-se de fato seu discípulo. Mas logo no início também, não posso deixar de esquecer, temos a história de Zaqueu, conforme algumas fontes, uma das existências de Bezerra de Menezes, o Reino de Deus, a história de Zaqueu. E o que eu quero reforçar é o paralítico de Kiev. Dmitry Stepanovich Dolgorukov, um homem riquíssimo, foi lutar na Crimeia, volta e com o tempo torna-se paralítico. Vivendo as cadeiras de rodas, se revolta. Dono de um mau humor a partir de então, que com a perda da mãe vai ter então em Melânia seu braço direito. Vamos encurtar a história, ele encontra 5 paralíticos, 4 paralíticos, aliás, com ele o 5º, piores do que ele. Então ele precisava refletir, analisar o que é espiar, o que é ter um problema como é o caso da paralisia. Que ele, revoltado, não aceitava. Um homem são, aos 30 anos, paralítico. Inútil, não, tinha pessoas piores. Um sobre a cama, o outro sobre coberto pela lepra, o outro não andava, não falava, e outros tantos 4 paralíticos. Ele se renova quando encontra nesse quadro. Kozlovski, coberto pela lepra, ele indica que havia uma obra diferente neste mundo, que era o Espiritismo. E ele mesmo, o Kozlovski, indicava ele então a leitura. Mas Melânia, dentro de sua casa, já lia os periódicos, os jornais, as obras que chegavam de França, lá no território russo. Então ele tem esse encontro com a doutrina e começa a se renovar, para no final do livro, no final do conto, ele está casado com Melânia, já sem a paralisia, já com bengalas, com muletas, e criando em sua propriedade um hospital para abrigar os necessitados, principalmente da acolhida, da ajuda, no sentido clínico, um hospital para todos. É a renovação e o recomeço dado a cada um de nós, que nos encontramos muitas das vezes inertes, nos sentindo muitas das vezes inúteis, mas tem como recomeçar. Está dentro de cada um de nós. E o paralítico é essa história. É um convite. E acima de tudo, uma exortação à nossa vida, que tem valor, tem outras pessoas ao nosso lado precisando do conforto, do carinho, da acolhida, da ajuda de uma maneira geral. E muitas das vezes vamos encontrar naquele combalido a força necessária para recomeçar. E vamos seguindo as 6 últimas obras agora. Dramas da Obsessão, 1963, aí já é o trabalho de Ivone. Quanto médio chegando, já com seu alvorecer na sua mediunidade, em Lavras, no Centro Espírita de Lavras, 1926, ela tem essa data marcante,
mas antes ainda um pouquinho, já começando a trabalhar, e com a assessoria de Dr. Bezerra de Menezes, ela vai ter a narrativa de um trabalho desenvolvido lá em Lavras, de um trabalho intenso de desobsessão. Então a primeira história é Leonel e os judeus. É aquela prova, é aquela expiação, um resgate, em outras palavras, lei de causa e efeito. Um trabalho de Dr. Bezerra, narrado por Ivone, para recolocar os pontos nos is de um desajuste do passado entre esses que estavam envolvidos no processo de obsessão tamanha. E mais adiante, uma outra história do próprio Bezerra, também reforçando, chamado A Severidade da Lei, onde ele conta, onde ele narra a sua própria experiência mesmo como Bezerra e o que ele passou em atendimento a uma necessitada, se não me engano, no Rio de Janeiro mesmo. Devassando Invisível, 1963, agora Ivone trazendo-nos com a orientação de Leon Denis, Leon Tolstói, Charles, Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, a sua vivência na mediunidade. Então, médiuns presentes, ou estudiosos, ou admiradores, ou que queiram ler. Que obra bela! São as suas incursões, suas inserções no plano espiritual e traz a sua experiência de estar lá, aqui do nosso lado, vendo, assistindo, socorrendo, amparando irmãos em pleno sofrimento ou em total desconhecimento do seu estado enquanto espírito. Então é a vivência mesmo, é o diário da médium, que nos coloca então suas experiências e trazendo, pontuando como sempre o fez, obras básicas, correlacionando, trazendo o dia a dia e trazendo exatamente o convite, um estudo permanente para entendermos o nosso papel de médium, a proposta do que é mediunidade, desmistificando-a, inclusive, só que ela, com um desdobramento mais constante e mais contínuo, era mais natural estar neste plano, que é o plano que fica, que é o plano espiritual. E buscando ali as orientações necessárias e como ficaram registradas para todos nós em Devassando o Invisível. Recordações da mediunidade no próximo ano, Jubileu de Ouro, 50 anos, 1966. É aquela primeira obra que lemos, então ficamos emocionados quando relembramos o que nos despertou para buscar Ivone, para conhecê-la a partir, porque eu já ouvia, eu sou espírita há 20 anos, então ouvia nas palestras falarem de Ivone, ou citava algumas vezes, mas a primeira obra mesmo que balançou foi Recordações da Mediunidade. Era linguagem simples. Parecia que ela estava do nosso lado, nos narrando, nos contando suas histórias, suas façanhas, desde quando aqui chegou, em 1900. E a primeira história, 29 de janeiro de 1901, com um súbito acesso de tosse, fez que a menina ficasse desacordada e quase enterrada viva, mas a intercessão de Maria, através da prece de sua mãe, foi necessária para então ela reerguer e cumprir o mandato mediúnico de 54 anos e 84 anos de existência física. Mas, em 1966, foi permitido sua biografia, deixando para nós até aquela década de 60 suas experiências, seus trabalhos, e por eu estar em Volta Redonda, ela ainda faz uma citação neste livro enquanto ela lá esteve. Ela viveu em Volta Redonda. Esteve lá cuidando de Paulo Amigo, que era funcionário da CSN, e ela ficou quase 2 anos cuidando do irmão, que não tinha ninguém da família para ficar no hospital. Foram 2 anos mais difíceis, segundo a própria. Porque sem recurso, ela viveu de favores, precisava de terceiros, e ainda teve de ficar lá numa outra cidade cuidando do irmão, acamado por um problema sério, desencarnaria logo em seguida, e assistida também nestes momentos finais do irmão pela sua mãe, que se manifestava e a encorajava diante da incumbência que ela assumira. Só um detalhe, como eu sou da região, Ivone tem lá na cidade de Barra Mansa, são próximas a mim, me assessoram, ajudam, me acompanham, 2 sobrinhas de primeiro grau, filhas de sua irmã, que
que viveu naquela minha região de Volta Redonda. Só esse detalhe. O Cavaleiro de Lumière será comentado em seguida quando falarmos da trilogia. Concluindo os 12 livros da Lavra de Ivone, o Drama da Bretanha, também daqui a pouquinho, quando falarmos da trilogia. Sublimação também é o último da sequência da Lavra pela Federação Espírita Brasileira. Será comentado os 2 pontos que trouxe para cá, que é Evolução e Nina. Bem, com a sua partida, vieram depois os outros livros que nós temos conhecimento. Cânticos do Coração, volume 1, volume 2, pela CELD. No caso, a editora Centro Espírita Leon Denis. O Cânticos no volume 1 são cânticos doutrinários, onde ela vai buscar os mestres nas andanças de Jesus ou no que está nos evangelhos, algumas citações e ponderações à luz do Espiritismo. No Cânticos volume 2, não, já são histórias mesmo corriqueiras de suas realidades espíritas, do que ela vivia, do que ela acompanhava e até mesmo tinha como experiência para relatar a todos nós. Então, na Federação foi colocado por outra editora. A Luz do Consolador é um detalhe interessantíssimo, já é após sua desencarnação, bastante tempo depois, mas da própria, como Cânticos do Coração. De 1960 até a década de 80, seus artigos na revista Reformador vinham intitulados como Frederico Francisco. A FEB, Federação Espírita Brasileira, com sua desencarnação, reuniu e trouxe a público os artigos à Luz do Consolador, mas exatamente o que ela experimentou, o que ela trabalhou, ou seja, aquilo que realmente foi de fato vivido e registrado por Ivone. Não só considerações acerca do Evangelho, ou das obras básicas, ou suas vivências do Rio de Janeiro. Não lembro da história do título, mas apenas um comentário rápido: aquela senhora que se torna paralítica, porque com a história do marido traído, ela resolve juntar os filhos e se atira na linha do trem do Rio de Janeiro, lá na avenida suburbana. Ela sofre um acidente e ela é resgatada e continuou depois como mendiga, e os filhos aleijados, os membros cortados, e ela expurgando, e Ivone relata isso. Ou seja, o caso verídico da avenida suburbana do Rio de Janeiro está nesse livro aqui. Desculpe, mas eu não lembro qual é o título, mas está em A Luz do Consolador. É alguma coisa relacionada a resgate, ao passado, alguma coisa neste sentido. E também um caso de reencarnação, Eu e Roberto de Canalejas, 2008, da editora Lois, também do Rio de Janeiro, que vem a ser nada mais, nada menos do que aquilo que ela deixou também. De setembro de 79 a dezembro de 79, 4 artigos na revista Reformador com essa novela. A sua narrativa a respeito de um reencontro que ela vai ter nessa existência com seu grande amor do passado, que é o Roberto de Canalejas. E ele reencarnado, vem todo aquele desenrolar dessa trama interessantíssima. Só um rápido, é um opúsculo, um livro muito fininho mesmo, dos 4 artigos. Ele despede esse espírito que a acompanhava, porque ela teve assessoria de Charles, Dr. Bezerra de Menezes e Roberto de Canalejas. Entendeu-se no início que seria obsessor. Com o tempo doutrinado em Barra Mansa, ela já jovem, 1915, 1914 e 15, doutrinaram este espírito na assistência espírita Bittencourt Sampaio, onde seu Zico Horta era o médium responsável. O espírito Bittencourt Sampaio se manifesta, doutrina do espírito, mas dá o veredito: terás uma vida árdua. Não será fácil. Esse espírito então dá uma trégua. Quem não a obsediava? Ele a procurava muito. Mas ela, devedora de um passado intenso que ela teve com esse espírito, entendia que é um processo obsessivo. A família que a acolhera nessa existência como Ivone era espírita. Então resolveu tratar desse espírito e realmente deu uma trégua, para se manifestar só na década de 20, lá no Centro Espírita de Lavras. Volta Roberto de Canalejas, que assim ela o apresenta, começam a trabalhar juntos, mas ele se afasta na década de 30 para tratar de sua própria reencarnação.
E neste livro ela vem dizendo exatamente desse reencontro com o possível Roberto, que ela identifica dessa maneira, como ZP, ou Zbigniew, o polonês, que começa a trocar correspondência com ela em Esperanto e se apaixonam. E como ele diz na carta, minha esposa espiritual, sem nunca se terem visto, somente pela lógica da reencarnação. Como essas almas vão se aproximar dessa afinidade tão forte em dois pontos tão distantes? Só mesmo de terem tido uma experiência em um passado. É isso que está narrado e outros detalhes que deixam a curiosidade do público no livro Um Caso de Reencarnação. E recentemente foram lançados, já vamos colocar todos aqui, obras que ficaram guardadas. São livros simples, como o primeiro, o Evangelho Simples, a Família Espírita, as Três Revelações. Os três primeiros livros narra a família Vasconcelos numa linguagem muito simples, muito agradável. Ela deixou isso tudo guardado e esse acervo ficou guardado na Federação Espírita Brasileira. Os 4 livros, para serem lançados a partir de 2013 e os 2 últimos em 2014. Evangelho Simples, a Família Espírita, as Três Revelações, a Família Vasconcelos, e aquela linguagem própria para trabalhar com jovens, crianças, que são as aventuras de alguns personagens como Eneida e outros personagens, crianças ligadas ao Espiritismo, e as suas experiências exatamente como agir com o próximo. Muito interessante, muito bom. Contos Amigos já são os contos ligados ao Evangelho de Jesus, mas à luz do Espiritismo. Então são as 4 obras recentes, mas de sua lavra lá da década de 60, que uma vez guardados, entregues pelos seus familiares e a FEB detentora dos direitos autorais, publicou com efeito aí. Mas muita coisa se perdeu, muita coisa desapareceu também. Pedro Camilo, como pesquisadores, como ele me fala, trabalhando, resgatando tudo isso, tem buscado cartas com amigos de Ivone, resgatando essas cartas para lançar no futuro próximo um livro com essas cartas, que era o hábito do passado. Nós já escrevemos muitas cartas, né? Passado nosso, ainda aqui, século passado, século XX, escrevemos muitas cartas. E essas cartas estão sendo buscadas, angariadas com aqueles para quem ela dirigia, com algum pedido, alguma coisa. Isso tudo será montado com um livro. E exatamente para termos aí sua obra de novo relembrada em todos nós. Então vamos no primeiro ponto dessa tarde. Farei uma síntese de cada um para despertar curiosidade aí para daqui a pouco as possíveis perguntas. No livro Sublimação, como já citado, em 1973, nós temos o conto Evolução. Então é o primeiro personagem que vem a público e relatando sua existência passada, lá no início, exatamente, do nosso tempo. Ano 40, na antiga Pérsia, uma grega de nome Lígia se envolve com Sakaran, um poderoso soberano, que vem a ser uma das reencarnações. Ele, Sakaran, Charles, ela, Ivone, já demarcando neste início que vem a logicamente as outras existências não temos, um amor muito forte, porque ele se impressiona com essa bailarina, que foi bailar para ele lá no seu grande palácio, entre outras bailarinas. Mas essa despertou, e eles se aproximam, se casam. Mas há uma trama tão grande, a inveja, logicamente, perdurando, como nos nossos dias, levam-na a se matar. Ele, desesperado, se mata também mais adiante. Suicidando, ele precisa retornar, então ele experimenta. Ele começa a espiar e escolhe a humildade para começar todo este trabalho para mostrar hoje quem é esse Espírito Charles que precisou 19 séculos para expurgar e, acima de tudo, tutelar a Lígia, que seriam as reencarnações da nossa Ivone. Uma das reencarnações. Então essa relação tão estreita, tão forte, precisou então esse espírito começar lá, naquela época mesmo, a ver como mendigo, como serviçal naquela região onde ele era um soberano, experimentando todos estes itens necessários a uma evolução para assessorar aquela que já estava ali prometida para acompanhar, que é a personagem
a vida de Ivone nessa época como Lígia, como já disse, que se perdeu também em desatinos, em erros, e começa então toda essa trajetória. No mesmo livro nós vamos encontrar a personagem Nina, que é uma de sua existência. Agora eu não vou colocar a projeção, que fica muito difícil para nós que estudamos. Qual é a personagem que estava bem no início? É Lígia. Essa aí está clara para todos nós, que estudamos, que acompanhamos. A Nina, pela sequência das obras que serão colocadas a seguir, que estão sendo essa trilogia, então nós já temos datas, por Ivone. Então nós temos século XVI nas Voragens, século XVII, Cavaleiro de Nimier, o Drama da Bretanha, finalzinho do século XVII, início do XVIII. Vamos colocar assim, só para nós colocar. Nina não tem uma data específica, então logicamente a Nina será após toda essa trilogia. E isso foi feito só de entendermos. Então vamos colocar a Nina no século XIX, porque neste livro, nessa novela, neste conto, é citado o lançamento de O Livro dos Espíritos, de 1957. Então, logicamente, Nina é finalzinho do século XIX, porque a Leila vem em seguida e a Ivone nós temos. Então vamos colocar só esse roteiro, como Denise faz esse trabalho muito interessante no seu livro Sublimação do Amor. Ela colocou uma cronologia dentro das obras e logicamente seria esse o nosso roteiro. Qual é a história de Nina? A cigana andaluza. Ele, Charles, seria Ramiro de Montalbán, um nobre, um rico, um filantropo, mas ligado também à medicina, estudioso. E vai passar, numa dessas noites, indo para a obra com sua noiva Constância, com Felício, o cocheiro, e ver bailando numa daquelas ruas afastadas de Madrid, a cigana andaluza, Andaluzia, região dos ciganos, Nina bailando até a fadiga, porque ela fazia aquilo tudo para custear a sua existência. Explorada pelo marido, havia perdido o filho, então ela vai para as ruas dançar. Explorada por Micaelos, o cigano, para justamente ter a sua subsistência, ter dinheiro para dar ao seu senhor. Digamos assim, uma exploração de mulheres, vamos colocar assim, que continua até nos nossos dias atuais. Esse quadro triste que nós temos notícia do tráfico, principalmente de pessoas lá na Espanha. Ramiro de Montalbán impressiona-se com essa cigana. Resolve voltar depois que entrega a noiva, após a ópera, e resolve dar alguma ajuda. Mas vê que ela estava doente, resolve tratá-la. Busca para tratá-la, mas ele não para. E leva-a, então, tempos depois, para morar em seu palácio. Em outras palavras, adotou o seu coração, que era a sua prometida lá de vidas passadas, de outras existências. Quer dizer, o elo forte entre ambos os espíritos, ele reencarnado ou desencarnado, sempre ali ao lado, acompanhando, dando a mão, resgatando, levantando este personagem de suas derrocadas. Então Nina é acudida, vai para o palácio, mas ele, estudioso, precisou se ausentar do palácio e vai estudar em Paris. Ela não pôde acompanhá-lo. Quando ela fica então no palácio, ela começa a ser prejudicada pelos serviçais Rosário Maria e Manuel Garcia, porque Constância e Silmara começou a instilar o fel do ciúme. Colocaram Nina na porta fora, que vai definhar na porta do palácio. Tuberculose acudida por Felício, que leva para o hospital de Carlos de Canalejas, amigo de Ramiro. Ajuda de todas as maneiras, mas é em vão. Então Nina definha e morre tuberculosa. Volta, Ramiro tem conhecimento de tudo, Felício foi colocado porta fora, porque foi o único que defendeu, o amigo que ficou o tempo todo do lado de Nina, era o cocheiro, colocado ali em porta fora pelos serviçais que tinham poder. Vamos colocar, governando tem criado, dominar o espaço, colocaram porta fora. Mesmo assim, Ramiro tem consciência, volta, expulsa esses serviçais de seu lar, seu palácio. Nina em espírito se manifesta, porque em 1957, como havia comentado, veio a público e o Livro dos Espíritos. Ramiro de Montalbán, embasado, já um homem da caridade, como dizia, ligado à filantropia, lendo o Livro dos Espíritos, começou a trabalhar aquilo tudo que já estava sedimentado por experiências, porque ele foi além daquele processo todo de Sakharan, estagiar no Oriente, na Índia, nas ciências ocultas, no esoterismo, buscar as considerações necessárias para ele então ter, de fato, uma obra que
que alicerçaria então seu entendimento quanto ao espírito imortal. O livro dos espíritos. O espírito Nina se manifesta, pede perdão e pede para renascer. Naquele lá, volta então como filha do casal, inclusive daquela que abominara. Amamentaria agora aquela que ela repudiou. Constância, mãe da futura reencarnação de Nina, pela lógica, seria a Leila. A trilogia vem agora, os 3 livros, obras entrelaçadas, porque os personagens comprometidos voltam a reencarnar, sempre juntos, sempre no mesmo ninho doméstico, sempre no mesmo nicho familiar, para dentro dessa possibilidade, o resgate, a reparação e, acima de tudo, o que nos custa muito, o perdão dos delitos e infrações cometidos ao próximo. Então, nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Limier e o Drama da Bretanha. Ela nos relata de uma maneira muito interessante que essas obras começaram a serem recebidas todas através de Roberto de Canaleiras, lá na década de 30. Porém, só vem a público através de Charles, que revisou-as. Então, a primeira, nas Voragens do Pecado, nós vamos colocar em seguida. E Cavaleiro e o Drama, só na década de 70, uma vez já pronta, vem a público, mas todas com o título com o autor Charles. Mas a preparação foi feita antes. Então ela começou a escrever tudo. Na sequência, parou para complementar e vir a público só nas épocas, como já citamos. Então, nas Voragens do Pecado. França, século XVI, 1572, a tragédia chamada A Noite de São Bartolomeu. Catarina de Médicis, dominando o poder que lhe era próprio, mandou dizimar de todo o território francês os huguenotes, ou os protestantes, varreria de todo o solo francês, todo aquele que não era partidário do poder da igreja. E mandou limpar mesmo, nós sabemos que foi uma atrocidade. E não foi pouco, foi muita. Nesta mesma época estava lá reencarnada a família dos Bretecourt de la Chapelle. E o pai dessa família era Carlos Felipe I, doutor Bezerra de Menezes. O devotado, aquele que pregava, que participava dos cultos, Carlos Felipe II, Charles. A filha mais novinha da turma toda era Ruth Carolina de la Chapelle, uma das existências de Ivone. Essa família, uma vez dizimada a mando de Carolina pelo seu capitão da fé, o poderoso Luís de Narbonne, uma das existências de Roberto de Canaleiras, tira toda essa família do circuito, mas o tira de Louvigny, prometida a Carlos Felipe como sua noiva, abriga a tempo de ser chacinada Ruth Carolina, que passa até a guarita então de Otília, que era ligada ao seu irmão Carlos Felipe II. Ambas tramam uma maneira então de resgatar o prejuízo dado à sua família. Em outras palavras, uma vingança a Luís de Narbonne. Vamos encurtar a história, porque o livro é intenso para despertar curiosidade para ler. Luís de Narbonne apaixona-se por Ruth Carolina de la Chapelle. Olha as almas afins, como se aproximam, e este mesmo personagem que vai aparecer em outras existências vai ter em Ruth Carolina uma grande paixão. Ela então vai assumir a personalidade de Otília de Louvigny, que desencarna. E ela, para ter acesso, chegar a Catarina de Médicis com seu plano, ela tinha que ser uma nobre. Então ela vem como Otília. Mas nisso ainda se casa com Luís de Narbonne. E Catarina de Médicis, muito sagaz, não vou usar um termo pior, mas vamos colocar só esse, porque não é nosso papel, já pressentia que era uma armação, porque Otília já havia avisado. A rainha pode descobrir, porque ela é perfeita nas suas análises. Vou colocar assim. Porque ela já tinha uma implicância que Luís de Narbonne era filho bastardo do seu marido, o famoso rei Henrique II. Era o reinado de Carlos IX, seu filho. Mas o marido havia traído com uma das serviçais do palácio, uma das nobres lá, nobres não, ligadas ao palácio, vamos colocar assim. E ela já tinha uma implicância com ele. Então ela deixou tudo acontecer, Ruth Carolina chegar, armar uma
intriga, colocar Luís de Narbonne como desertor do rei. Catarina de Médici prende-o no calabouço do Museu do Louvre, que era o palácio na época, hoje Museu do Louvre, prende-o até a morte, ou seja, ele vai definhar dentro de uma prisão úmida, cheia de ratos, até esgotar suas forças. Ali ele termina com a vingança pretendida por Carolina. A surpresa no final. O capítulo chama-se A Família Espiritual. Eles retornam ao plano espiritual. Quem os recebe? A própria família. Pertencem à mesma família, que desde o século III da era cristã vem trabalhando em prol da implantação do Evangelho neste mundo. Toda vez. Que pacientemente, ainda há pouco na barreira eu vi essa palavra de estudo. Pacientemente. Vem aturando, vem acudindo, vem resgatando, vem dando a mão, segura esse, levanta o outro e põe o outro e reencarna de novo. E vamos de novo, nós estamos juntos. São recebidos então pela mãe Carolina, que os perdoa, porque eles desconheciam tudo, inclusive Luís de Narbonne. Uma vez desconhecedores, não precisariam retornar, ambos, porque a família ficaria então assessorando no plano espiritual. Então vamos para a segunda obra. O Cavaleiro de Ninive. Voltam agora. Vamos colocar a nossa Ivone. A Otília de Louvigny afasta dessa história toda, mas vem a André de Guzmán como Bert de Somerville e ele como Henri de Ninive. Qual é essa trama muito interessante? Tudo arquitetado, tudo planejado. Ela vem como fruto de uma relação bastarda, da serviçal, de uma casa que ela foi acolhida por um nobre chamado Renaud de Somerville, envolvidos com Berthe Fouché, que era a criada, engravidou-a, volta para a sua cidade e deixa lá, naquela cidade, naquela região, que aqui nós estamos na França, no século XVII, novamente uma perdida, que é a Berthe, que é criada pela família de Somerville, que se afasta depois, os pais morrem, que a criaram a pedido do irmão e tal, que no caso é a Claire de Somerville, deixa Berthe sob a guarda da família de Ninive, o Arnaud e a Marie Ninive, que tinha o filho, o Henri de Ninive, que logo vai se apaixonar por essa menina novinha, bonitinha, interessante, que é a Berthe, que era redia a moral e os bons costumes, e já havia se envolvido com a família do Somerville, que é o Louis de Somerville. Prometido a Louis, mas o Louis se afasta, vai tratar de negócios junto ao pai, fora da região onde eles estavam, em Bruges, vamos colocar assim, só para nós situarmos a cidade. Ela então vai se casar, mas isso já tinha despertado um interesse em muitos jovens, muitos homens. Inclusive um se matou por ela, que é o Franz Schmidt. Henri, então, apaixonado por ela, casa-se com ela. Tempos depois, vamos encurtar a história para despertar a curiosidade. Volta Louis para reaver tudo aquilo, mas encontra ela casada com Henri de Ninive. Ela não pensa duas vezes. Ela foge com Louis de Ninive, de Somerville. Vão para outra cidade. Abandona o Henri de Ninive, que desesperado começa a procurar. Começa a procurar, ela vai encontrar mais adiante, numa outra cidade, próxima mesmo de Paris, ela com a mesma Berthe, envolvida, logicamente, no adultério, com o Louis de Somerville, seu prometido, mas casada mesmo com o Henri de Ninive, que armaram toda essa situação de casamento formal. Passa o tempo, Henri consegue reavê-la. Ela se entrega novamente ao marido na ausência de Louis de Somerville, mas o outro começa a assediá-la. Eu só pontuo esse detalhe com muito respeito à memória de Ivone, porque a própria registrou. Que longe de mim usar disso para fazer apologia a isso ou aquilo. Por isso que eu peço sempre muito respeito ao falar de Ivone, porque nós também erramos em muito do nosso passado. Isso que ela relata que foi permitido. Isso tudo que ela pondera e demonstra que eu errei sim, falei tudo por ignorância. Ainda há pouco conversava com Carmen, e Ivone resgatou muito para ser hoje o que ficou para nós de fome. Não é fácil expor
e se colocar acima de tudo a domínio público. Olha o que eu fiz. E adultério atrás de adultério. São penalidades, nós vamos dizer, mas meu Deus, é Ivone? Sim, nós. Ivone não, nós. Por isso que eu quero ponderar isso em público, porque ao narrar isso me choca, porque eu tenho que divulgar. Mas com muito zelo, muito respeito à memória de um ser que se expôs, com permissão, para deixar o exemplo, o resgate, a vontade tamanha de se ajustar e recomeçar. Porque aqui então ela se envolve agora com Ferdinand de Góes, que Ferdinand de Góes assediava a esposa de Luís de Superville, seu protegido. Ele financiava suas obras plásticas, um artista plástico, vamos colocar assim. Assediando, então ele consegue tê-la como amante. Mais adiante, Luís vai descobrir isso. Eu já tinha fugido vivendo com Luís. Então os dois, uma vez descoberto o adultério, ele vai programar o famoso duelo, como era no passado, a espada. Então Ferdinand de Góes consegue matar Luís de Superville. Berthe ainda dá seu último recado. Convida então Ferdinand para um vinho. Coloca o veneno no vinho e vinga então a morte do marido. Naquela página, com seu humor sarcástico, gargalhando, consegui então dominar. Consegue então fugir, porque nisso Henri está procurando. Henri, desesperado, se joga de um despenhadeiro que não consegue mais reaver sua Berthe, suicidando-se. Uma das existências de Roberto, demarcada pelo suicídio. O pai, Arnaud Limier, programou procurar Berthe em todo o território, de qualquer canto da terra, para julgar a vingança pela morte do filho. Não a encontra, porque ela é abrigada em dois personagens que já estavam ligados a ela: o padre Tom e o Rômulo d'Ambrosini. O padre Rômulo do Bezerra e o padre Antoine, é justamente Charles, que resgatam, colocam então para ser cuidado. Ela morre, terminando com tuberculose. Arnaud não consegue, mas programa a próxima reencarnação para obsediá-la, vingar o suicídio imputado a Henri de Lumière. Terceira obra da trilogia, o drama da Berthe. Agora é mais forte ainda. Agora é mais intenso. Porque agora nós já vamos ver, como víamos em Berthe, como nós temos em Ivone, a mediunidade mostrava, porque ela via os espíritos. Ela já tinha uma evidência mais, vamos colocar assim, mais destacada. Como Berthe, como André de Guzmán e o drama da Berthe, então a mediunidade já vem a toda a prova. Via, ouvia, pressentia nitidamente, inclusive o seu resgate agora, por causa do que havia feito. Então programam novamente pelo mesmo ninho doméstico aqueles que se comprometeram. Então voltam. Nesta família dos D'Alembert-Devray, nós vamos ter o Alexis d'Alembert e o Arthur d'Alembert-Devray. O Arthur vem a ser o Henri Limier. O Alexis vem a ser o Louis de Superville, que vem como gêmeos. E nessa mesma família, que já vinha preparado antes, já estava reencarnado, esperando a jovenzinha Andréa, o Victor, que nada mais que Charles, para ajudá-la a assessorar as mãos amigas, como havia falado, para socorrer, porque não seria fácil o seu percalço, e não foi. Arnaud, no plano espiritual, seu obsessor, a acompanhava o tempo todo, para prejudicá-la, levá-la ao seu derradeiro fim, atormentá-la o que pudesse. E como no próprio livro diz, e ela nos remete a essa reflexão à luz do Livro dos Espíritos, questões 943 e 957, que trata do suicídio, de gosto da vida, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Itens lá no capítulo 5, que trata do suicídio e a loucura. Quando o obsessor encontra terreno fértil, ele vai se instalar. Há um suicídio programado pelo obsessor que ele vai responder sob assassínio, mas quem suicidou também atenua um pouco, porém não resistiu e não cumpriu a existência programada. É suicídio também, porém tudo na justiça divina é levado em conta. Isso está em 943 e 957, tem que ser destacado. E ele vai fazer o tempo todo as investidas para ver se elimina
a Andréa de Guzmán, que jovem, bela, interessante, temos que uma foto bem aproximada de uma dama francesa, no mesmo território norte da França, Bretanha, interessantíssima aos 15 anos, vai mudar para a próxima sua grande propriedade, Marche de Villiers, que vem a ser a reencarnação de Ferdinand de Clot, que por ser seu vizinho vai favorecer com assédio, e ela vai se envolver, que ela já se envolvia, mas ela era apaixonada por Victor. Mas apaixonado mesmo por ela era o Arthur, que era primo, e ela não lhe correspondia a existência do Roberto de Canaveiro. E ela era apaixonada pelo Victor d'Alembert, que era o Charles, vamos colocar assim, reencarnado, mas que não lhe correspondia por ser irmão. E ela apaixonada, ainda chama-o para... E mais ainda tem o Alexis, que era mais apaixonado ainda, que ela tenta inclusive fugir com ele. Porque nisso ela já tinha se envolvido emocionalmente a ponto de se comprometer, tanto que engravidou de Marco de Villiers, o proprietário rico ao lado da sua. E uma vez grávida, um escândalo, a família não aceitou. Então ela deveria casar. Então foi feita uma grande reunião familiar, onde ali seria decidido o seu destino. E o destino foi que ela deveria se casar com Marco de Villiers para seu desespero, porque ela apenas se entregou a uma aventura de jovem, sem consciência, sem noção, sem conhecimento do que daria aquela aventura um fruto. Ali nasceria, ela estava grávida. E agora? Tudo preparado, todas as providências legais para esse grande casamento, ela desesperada não admitiria casar com Marco de Villiers, um aventureiro, um assediador, e continuou tal qual era na existência passada, que naquele momento buscou-a novamente para tal, e ela se entregou, ou seja, favoreceu. Então ela só tem uma decisão: se matar, o suicídio fazendo parte da existência. Começa então a primeira história, o seu primeiro relato do seu suicídio, com o próximo como Leila, que vai ser colocado em seguida. Então ela só teve uma decisão: como eu não admitiria o casamento, vou buscar o final do suicídio. E ela programa que ela descida desesperada pela escadaria, todos gritando. Só que é interessantíssimo, no livro vim relendo hoje, um detalhe interessantíssimo: eles nobres, eles não tinham preparo físico para correr com tanta força, e ela corria velozmente porque ela era simplesmente envolvida pelo obsessor, que era novo, programando: vá, se jogue, o despenhadeiro está logo à frente, o mar está ali, olha o barulho das ondas, vá para esse destino, caminhe para lá. Então ela tinha uma força fora do comum, porque era um obsessor levando-a, impelindo-a. E os nobres, o pai, o senhor José, e os primos, o irmão, o Alexis e o Victor, não conseguiam correr tão forte quanto ela para segurá-la. Isso é interessantíssimo esse relato. Então ela se joga, eles chegam na porta do despenhadeiro, já tinha acabado de se tirar. Vejamos o atenuante: não sofreu os percalços que um suicida, com perseguições ou presa de falanges de suicidas, porque as preces de Victor e de seu irmão, seu primo Alexis, chegaram ali e atenuaram, e o mérito dessa família no plano espiritual conseguiram interceder para que ela fosse resgatada em espírito, mesmo suicida, e não se sentisse tão penalizado pelo que havia feito. Foi socorrido. Tem que ser destacado isto: o empenho de uma prece por um suicida e os méritos espirituais que outros que nos antecederam possuem, intercederão por aquele menos favorecido, como é o caso de Andréa de Guzmán, obsediada. Sim, ela deveria ter evitado a morte. Ela antecipou, isso ficou registrado como suicídio. Não aliviou, porém, a causa não pode dar o desfecho tão trágico ao autor do suicídio, porque foi levado. Ele sim responderia para o assassino. Mas por que ele fez tão forte? Porque Arthur, paralisado, que era o filho Henri de Nimier, uma vez reencarnado, ligado às artes marciais, vamos colocar assim, aos esportes, se jogou, desequilibrou-se, aliás, de uma janela e ficou paralisado, paralítico.
Então ele tinha todo aquele processo ali de paralisia, resgatando o seu passado. E Arnaud não admitia isso. Arnaud queria justamente vingar tudo aquilo com o filho. E via o filho sofrendo aquele processo todo de expurgação de um passado necessário, mas não entendia. Porque lá no passado ele havia se suicidado por Berthe. E agora, novamente, sofrendo por um amor não correspondido por Odile de Guzmán. Então, por isso que ele leva tudo isso. Eles são recolhidos, tratados, e no final, belíssimo texto, quando ela encontra o espírito André de Guzmán e Arnaud Nimier, há o perdão, uma conversa sincera entre ambos para começar. Então, no final dessas páginas do Drama da Bretanha, está lá esse belíssimo texto que diz: renascerás na época do Consolador prometido. E sob essas novas luzes será então agraciada, vamos colocar assim, com a verdade, com a orientação, com o conhecimento. Então, nos reporta a possibilidade de ser existência futura como Ivone. Mas antes, vamos aqui. No Memórias Suicida e Recordações da Mediunidade, ela vai fazer referência a essa outra personagem, a Leila. Então, logicamente, é a Nina que reencarnou aquele. Por isso que não dá para encaixar essa personagem, qual a época, qual o tempo. Logicamente, ser antes de Ivone, finalzinho do século XIX. Se a história de André de Guzmán, pela descrição aqui, o Drama da Bretanha, 1804, então dá para encaixar no século XIX a Nina e a Leila, que é a próxima, que seria a reencarnação quando ela está no lar de Ramiro de Montalbán e Constância, quando ela vem com uma filha, Leila. Que aí nós não temos essa história. Isso é fragmentado em Memórias do Suicida, quando Roberto de Canalejas conta a Camilo interno no Hospital Maria de Nazaré sobre sua esposa que havia ficado na terra e que havia suicidado pela morte dele. E também do abandono da filha Lelita. Então, qual é essa história? Eu vou contar com fragmentos de Memória Suicida, e na própria obra Recordações da Mediunidade, ela conta de seu suicídio e coloca apenas a letra L. Quem é leitor de Recordações da Mediunidade vai encontrar lá, L. Qual é essa história? Portugal, ela casada com Roberto de Canalejas. Ele, o estudioso ligado à medicina, o pai, Carlos de Canalejas, era médico, aquele mesmo Carlos lá do personagem Nina, vai se comprometer ou se contaminar pelo bacilo de Koch, a tuberculose. E, uma vez contaminado, contaminou também a pequenina Lelita, ou Lalita, filha do casal Leila e Roberto. Ela, desesperada pela morte deles, ainda tem envolvimento nessa conjugal, que isso ela relata pincelando em A Luz do Consolador. Ela relata que essa obra não foi permitida. Dr. Bezerra me disse que ela tinha se exposto demais, então não veio a público a obra da época da Espanha. Portugal e Espanha. Vamos colocar, ela vai desencarnar lá em Portugal. A família na Espanha, dos pais. Mas certamente ela devia estar morando em Portugal, porque ela cai nas águas do Rio Tejo em desespero. Ela pede ao boleeiro da família que a leve para o alto de uma ribanceira, faz uma carta de despedida ao pai, Ramiro de Montalbán, e de lá, mandando o boleeiro voltar para casa, ela se joga e cai nas águas do Rio Tejo, o rio que corta Portugal pela cidade de Lisboa. E terminando mais uma existência relatada a público como seu segundo suicídio que nós temos conta. Então vem essa personagem Leila fazer tudo isso. Só um detalhe interessantíssimo. Ouvindo Denise tempos atrás, eu achei esse detalhe importantíssimo. Voltei lá e achei. Ela, como Ivone, ela tinha muita saudade das mitenes, dos seus trajes de época, e ela tinha muita saudade de suas luvas. Porque como Leila é, isso aqui logicamente uma simulação, uma personagem, busquei máximo espanhola, do século XIX, e era um traje bem habitual. Então ela pedia para a avó, enquanto Ivone, lá no início do século passado, século XX, em Rio das Flores, ou enquanto ela estava vivendo aquelas cercanias, Barra do Piraí, por onde ela viveu, cadê minhas mitenes? Eu quero colocar as minhas mitenes, porque é justamente o traje de época que ficou tão arraigado, tão preso em sua memória, ela sentia saudade justamente disso. Busquei isso aqui justamente porque Denise destacou esse detalhe tão bonito na aparição da Denise, e relendo, fui lá encontrar o detalhe que realmente já tinha saudade disso. Então a cola da nossa prezadíssima Denise
que eu faço com muita alegria de relembrar a Denise nessa tarde, também uma estudiosa, e como que a gente aprende com os outros estudiosos de Ivone, cada um traz o seu quinhão, a sua vontade, a sua pesquisa, como Pedro, como seu Augusto, o Orson, seu Gerson, a Denise, todos fazendo tudo isso para nós saborearmos, levar ao público o que a gente pode trazer a respeito dessa pesadíssima Ivone do Amaral Pereira. E vamos terminando com renúncia e trabalho. Essa é a nossa amiga querida, que pediu a nós para continuar um trabalho começado em passado. Querido amigo, precisamos continuar o trabalho que nós começamos. Por isso esse pedido foi aceito. Em 2008, quando comecei com as palestras, percorri durante 5 anos as cercanias das cidades circunvizinhas de Volta Redonda. Para minha surpresa, quantos eram desconhecedores? Quem é essa Ivone? A ponto, vocês vão rir, mas foi fato. O ano passado chegaram na Feira do Livro Espírita, no primeiro encontro dos amigos de Ivone Pereira, e perguntaram: que dia que a Ivone vai falar? Qual dia está aparecendo a Ivone? Foi perguntado. Que desconhecimento. Ela tem que ser levada ao público, sim, as obras não podem ficar guardadas. Tem que ser abertas, estudadas, divulgadas. Então, de 2009 a 2015, foi feito todo um trabalho de divulgação com uma vontade, maior vontade de fazer. Os relatos mais frequentes e mais comuns me esperavam nas saídas. Os desabafos sobre suas possíveis possibilidades de se matar. Os suicidas, que tiveram a coragem de dizer, quantos não o têm. E me esperavam para desabafar, para contar isso tudo. Ficou registrado então na obra que me foi permitido escrevê-la, que veio para Niterói nos seus últimos volumes. Carmen estava lá no lançamento em 15 de março deste ano, 2015, quando essa, eu digo, veneranda entidade me permitiu trazer a público o livro Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ivone Pereira, onde narrei com palavras consoladoras uma obra inspirada, que também tem uma historinha rápida que ainda vou contar, desse trabalho e renúncia que ela me permitiu. Durante 5 anos, tinha muita história para contar. 3 médicos me abordaram e falaram: você tem que escrever. Eu falei: não, pelo amor de Deus, o livro está longe da minha realidade. Não quero, não vou em verdade. Norma Sueli Lima de Oliveira foi a primeira. Registrou em e-mail e começou a insistir. Você tem que escrever. Você tem que fazer um livro sobre tudo isso, suas andanças esses anos todos. Encontro com Denise Correia de Macedo e Valença. Numa outra palestra, a Denise fala a mesma coisa. Você tem que escrever. Meu Deus, vocês já me falaram isso, mas não. Não, Denise. Aí passou. A terceira médium é a mais incisiva. Você tem que escrever. Você vai voltar para o plano espiritual, a Ivone vai te falar: Rony, você fez tudo direitinho, mas faltou o livro. Pode voltar. E foi tão interessante, que ela foi tão incisiva, que ela me conta: Rony, eu não me sentia no momento que eu falava com você. Quando eu despedi dessa minha amiga, que inclusive o nome dela está no livro, que é a Thaís, que tem me acompanhado, espíritos de muitos anos, amigas médios de muito tempo, indo para o meu bairro, lá em Volta Redonda, veio o título Palavras de Consolo, e não foi mudado. O livro ficou com esse título mesmo. Imediatamente eu coloquei o subtítulo: Bastidores do Projeto Ivone Pereira. Vou narrar tudo o que aconteceu, mas com a Thaís eu disse: então, Thaís, se eu escrever, já 3 pessoas me falaram, você é a terceira. Vou então narrar, mas só que eu não quero nada. Vou doar esse livro integralmente ao Lar Espírita Irmãs e lá de livro. E o livro está aí, esgotado. Tudo isso graças a essa renúncia, esse trabalho, dessa pesadíssima, com o qual nós vamos terminar o trabalho dessa tarde, com um poema que está no capítulo Primeiro Encontro dos Amigos de Ivone. Poema esse escrito em 25 de janeiro de 2014, onde eu expresso o meu reconhecimento ao que esse espírito me proporcionou nessa existência. Chama-se Ivone Amiga. Ivone Amiga. Amiga, amiga, venho te ofertar rosas para a recordação. Amiga, amiga, venho te falar a minha emoção. Amiga, amiga, socorra irmão sem lar, que pedem redenção. Amiga,
amiga, ajuda-nos com nossa cruz a seguir com devoção. Amiga, amiga, de tempo andaluz, obrigado, com emoção. A todos os presentes, o meu agradecimento.